Levantem e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar, começando pra você gostosinho nesse domingo. Tudo bem, Mac? Tudo jóia, tudo jóia. Saudações cavalarianas pra ti, pra você que nos ouve em mais um PHM gostosinho, realmente nesta manhã quente, cálida, úmida, preparando um verão que chega e chega com chuva, chega com deslizamentos em São Paulo, com alagamento aqui em Santa Catarina. Tá tenso. Tá tenso. Essa semana tá É tenso. o de sempre, né? Então, outubro, novembro é isso, é época de enchente aqui. É isso aí mesmo. A gente vai falar hoje de um aviãozinho muito bonitinho, né, Mac? É um aviãozinho que é um sensacional aviãozinho. Para alguns, o Cadillac dos céus, para outros, uma aeronave de desfile, para mais outros, um caça para pegar mulher, porque se você quisesse voltar vivo da guerra, era melhor estar no P-47. Então, né, estilo, elegância, velocidade, poder de fogo, 6 metralhadora .50. É isso aí, é P-51 Mustang no ar hoje. Oh, coisa linda, P-51 Mustang, projetado para atender uma especificação britânica. E isso aí, uma do especificação comecinho de da guerra, né, Mac? 1940. Olha que belezinha. Aham, e curioso isso, uma especificação britânica, né? Os Estados Unidos ainda estavam neutros na guerra e abriram a licitação para um avião para RAF. E daí a North American foi lá e tá, vamos concorrer, né? Não custa, vamos vender isso aí. Viva levou, o capitalismo. Né? E vamos fazer um avião para fornecer para metrópole. Muito bom. E da prancheta pro protótipo foi rapidinho, né? 117 dias. Ai, que beleza. 4 meses entre elaboração do conceito e a primeira aeronave voando. O primeiro voo dele foi em 26 de outubro de 1940. Uma aeronave ainda com o código NA73X. X. E X de correspondeu... Então, cor de rosa com chuquinhas. A aeronave. Isso. Não, brincadeira, gente. E correspondeu às expectativas de alto desempenho da época, passou na licitação. E deixou um gostinho de que podia ser uma aeronave que pudesse posteriormente superar qualquer outra aeronave aliada da guerra. Mas colocaram um coração bem fraquinho nele, né, cara? Colocaram um motorzinho de 1 mili. Assim, né? não subia direito, não tinha razão de subida, não tinha velocidade, não tinha potência, estolava dependendo da manobra. Então, botaram ele aí inicialmente para o papel de reconhecimento armado, aquele que vai dar uma olhada, tirar umas fotinhas, dar uns tecos para poder fugir e torcer para não torcer para não virem atrás muito ligeiro, porque também não dava para esticar muito. Ele era bem limitadinho. E aí eles fizeram a coisa certa depois, né, Mac? Fizeram, finalmente, né? Finalmente botaram o motor Merlin, Rolls-Royce Merlin. Coisa linda, maravilhoso, motorzão do Spitfire. Para quem lembra, aquele... Não ia chamar de barulho, não é um barulho, é uma música do Merlin, dos Spitfire, dos Mustang, dos Lancaster. Então, a gente vai ver se consegue um barulhinho do Rolls-Royce Merlin aí para deixar junto no áudio desse podcast. Mas aí sim, aí ele tinha potência, tinha mais alcance, tinha mais desenvoltura no ar. E esse desenho limpinho, né? A gente comparar aí o desenho do Mustang com o desenho de outros caças da época, ele é bem mais clean. Dá pra falar isso no avião de guerra? É mais clean. Sim, cara. Se você imaginar, olha, imagina o seguinte pro nosso ouvinte. Imagina um caça russo com aqueles rebite de 4 polegadas para fora da fuselagem. E aí você imagina o Mustang. Você imagina o Mustang assim, todo lisinho, todo bonitinho, que nem, sabe, bumbumzinho de neném novinho, todo lisinho. É a mesma coisa, é isso aí. cara. Entendeu? Um é o bumbum da velha coroca, o outro é o bumbum do bebezinho, todo lisinho, bonitinho. Então o ar passa liso, bonito. Quanto menos arrasto, maior a velocidade. Pois é, e uma coisa interessante é que esse desenho do Mustang fez ele ser até mais rápido que o próprio Spitfire, que as pontas das asas mais pronunciadas, não era um corte reto como o Mustang, tanto da cauda quanto das asas. E o Spitfire é um pouco mais lento, apesar de ter o mesmo motor.
Será que isso é por conta do projeto Spitfire ser um pouquinho mais antigo que o Mustang? Talvez, né? Um projeto de Spitfire de 4 anos antes. 4 anos. É de 1936, fez o primeiro voo em 38, então, apesar que o Spitfire em protótipo, né, durante o seu desenvolvimento antes de 36 e 38, ganhou aquelas, não é concurso, né, aquelas competições de velocidade, etc., que existia aí nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas muda, né, cara, muda conceito, muda uma série de coisas. Ainda mais quando você está nessa velocidade de desenvolvimento que a guerra produz. Galopante. Dentro das nações que estão ali. Né? É galopante o negócio. E 43, a gente já está em 43, os aliados ali já mandando ver no território alemão. Com força. Né? Despejando democracia. Com força, com areia. Com areia. e os Mustangs estavam ali no meio. Né? Estavam ali porque... a situação era complicada, bem complicada, e a divisão de operação, a organização dos ataques sobre a Alemanha foi dividida com a RAF operando à noite e os Estados Unidos, né, a Força Aérea do Exército, na época, operando durante o dia. Aí que, inicialmente, esse era um problema meio tenso, porque... operar de dia fica mais fácil para o inimigo ver você, né? Botar um monte de avião no ar de dia fica meio complicado. Dá pra ver, pô, faz barulho, o pessoal do chão. Ali, faz barulho. Aqueles riscos brancos, né, da condensação cortando o céu. Isso, o pessoal da antiaérea fica feliz. Fica, temos alvos. Temos alvo, temos o que fazer aqui, não é mesmo? Até tinha um certo Ratzinger que operava na antiaérea na época. Deixa pra lá. É verdade. Mas ele foi no finalzinho, né? Foi bem no finalzinho, Era mais finalzinho da guerra. Estamos falando do Ratzinger do Papa Bento XVI, que no finalzinho da guerra operou antiaéreas na Alemanha ali nos últimos suspiros da Alemanha nazista. É isso aí. E daí, em 43, chegaram a suspender a operação desses bombardeios dos Estados Unidos, porque estavam perdendo muitas aeronaves. Sim. E aí entrou um Mustang com os motores Merlin. Então, galopando aí pelos ares e conseguiam acompanhar os bombardeiros na viagem completa, né? Não acompanhar só um pedacinho, e realmente quando precisava de escolta. Alguns caças tinham que voltar do meio, se não cair. O Mustang acompanhava a ida e volta e dava toda essa proteção necessária para os caças inimigos que estavam, no fim das contas, no ponto de vista deles, estavam defendendo a própria pátria, né? Então não dá para criticar muitos caras também. E o Mustang fazia esse papel de ir junto e defender. Já que a gente botou aí um assunto complicado, essas campanhas de bombardeio, a gente deixa um gancho aqui, qualquer hora dessa a gente volta num CGCast, provavelmente o PHM vai ficar muito comprido para falar disso, para falar das principais campanhas de bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, quem tiver interesse, manda uma mensagem para nós aí, a gente agiliza na pauta. Fazer tanto o teatro europeu quanto o teatro do Pacífico. Teve coisa feia para tudo que é lado. Para tudo que é lado, não sobrou para todo mundo. É isso aí. Sobrou para todo mundo. E aí, Mac, teve P-51 que eles colocaram para fazer vezes de Ju 87, é isso? Foi aquelas primeiras unidades. De Stuka? É quase isso. Aquelas primeiras unidades com motorzinho de Unimille que adaptaram, renomearam ele de A-36 Invader e usaram para bombardeio de solo, já que ele não corria tanto, não subia tanto, deixa ele mais colado no chão e faz o apoio de solo. Isso ele teve um papel bem relevante, principalmente na campanha da Itália e na região da Sicília, que precisava muito apoio à infantaria ali. E esses primeiros Mustangs, ainda com a carlinga fechada na traseira, não era aquela carlinga formato de gota, ele pôde trabalhar legal como a 36 Invader aí na Itália. Que bom que mudou o nome, né? Não vamos misturar, né? Não, fica feio. P-51 é uma coisa, a 36 é outra coisa, né? Um tem motor de Rolls Royce, o outro tem motor de... Isso, basicamente. Né? Põe uma bomba só embaixo dele, faz o mergulhinho, joga lá, volta, dá
a metralhadazinha e acabou. Não vamos misturar Não as coisas. força. Não força o bichinho. E por incrível que pareça, né, dentro do projeto do Mustang, pensaram no conforto do piloto. Ah, que tinha ergonomia, né? Ergonomia a gente vê por aqui no P51 Mustang. O desempenho dele era, já com o motor Merlin, bem relevante. O alcance aumentou bastante, a autonomia de voo e tal. Então, os projetistas tiveram o cuidado de olhar também para a questão humana. Então, uma posição mais decente de pilotagem, até para quem conhece o Museu do Expedicionário em Curitiba, tem dentro do museu a parte interna ali do cockpit do P-47. E é um negócio que você olha para aquilo e você pensa, como é que o cara passava, sei lá, 5 horas dentro de um avião desse? Sim. E o Mustang Não, era e mais se você bem olhar- cuidadinho. Se você olhar o cockpit do Spitfire e especialmente o cockpit do Messerschmitt 109, Sim. eu acho que o Messerschmitt 109 tem o cockpit mais espartano de todos. Ah, sem dúvida. Né? O piloto tinha que ser muito magro, o piloto tinha que ser baixinho para poder caber dentro do cockpit. Não era qualquer, assim... Eu nos bons tempos de boa forma física, ali nos meus 95 quilos, eu não entrava dentro do cockpit do Messerschmitt. Pois é. É impressionante como era... E esse conforto até que foi muito bom no final das contas, porque o Mustang era um bicho difícil, né? Ele era arisco no ar, ele exigia muito do físico do piloto. Então é bom que esse conforto tenha sido realmente pensado, mas ele compensava o piloto com essa manobrabilidade acima da média para os aviões da época e capacidade de dogfight bem maior do que os rivais alemães. Manobrabilidade, né? Manobrabilidade, o raio de curva, aquele que você joga o avião de lado, puxa o manete até a garganta e faz ele travar no menor raio possível. E, tanto lateralmente quanto em razão de subida, já com o motor Merlin, dar uns picos, fazer esses contornos, ele tinha um desempenho muito bom, mas como você comentou, quanto mais rápido ele estava, mais ele exigia ali de tremedeira no manete para conseguir deixar o bichinho num voo estável. E ele foi, como todos os aviões daí que perduraram durante a Segunda Guerra, foi sendo aperfeiçoado, foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Aham. Né? Fizeram modelos de melhor desempenho, mais leves. Então, ele terminou a guerra como um caça muito melhor do que ele começou. Né? Sim, já era uma aeronave razoável para a época, o modelo A já era razoável, mas tinha aquele problema de motorzinho de 1 milha. Aí melhorou um pouquinho com a versão B e C, mas o ápice operacional veio com o modelo D. É aquele modelo clássico que a gente vê nos filmes com carlinga em gota, toda aquela visibilidade para o piloto, aquele desempenho, tudo. O classicão, P51D. E foi também o modelo mais produzido. Porém, no finalzinho da guerra entrou o modelo H, que era bem mais leve, muito mais leve que o modelo D, e tinha uma velocidade final bem maior. Então ele se tornou a aeronave com motor a pistão mais veloz da Segunda Guerra Mundial. Para voar mais ligeiro que ele, só os jatos alemães. Muito bom. Quantos Mustangs que o pessoal construiu ali durante a Segunda Guerra? Foram 15.586 unidades. Que belezinha, não? De novo, não é... Eu fico magoado porque eu não tenho nenhuma aqui no meu quintal. Então, tem um negócio que a gente vai falar daqui a pouco que deixa a gente mais magoado ainda. Mas foram 15.586 unidades. Do caça mais bonito da Segunda Guerra Mundial. Pronto, falei que é a minha opinião e eu falo mesmo aqui nesse microfone. Então tá bom. E o Mustang ainda viu serviço na Coreia. Aham. Não é? 6 anos depois do fim da Segunda Guerra, a gente teve a Coreia. É isso aí. Com algumas modificações tecnológicas, a maioria deles com... A maioria não sei, eu ia falar maioria, mas não garanto maioria, mas alguns com hélices de 5 pás. Até mudaram o nome dele para F-51. Ele topou com o MiG-15 na Coreia. Aí foi aí que a coisa começou a pegar. Aí azedou pro Mustang. Aí o azedume foi grande. Uhum.
Aí começaram a colocar os caças na Coreia para voar, né? A terceira geração de caças. Mas muita gente usou o Mustang, né? Depois da guerra, mais de 25 forças aéreas usaram o Mustang. E isso aí. Mais de 25 forças aéreas, porque o bichinho era bom. E Sim. nem todo mundo precisa estar na crista da onda tecnológica, como Estados Unidos, Inglaterra e, na época, União Soviética. O pessoal se virava com o que tinha, então até uma licença de produção foi liberada para fazer a construção de Mustangs na Austrália, já no finalzinho da década de 40. E aí, aquele momento que eu falei da mágoa. Tinha tanto Mustang no fim da guerra que os Estados Unidos vendiam Mustangs para as nações amigas pelo preço de $1. Só precisava ir lá buscar. Às vezes nem isso. Olha que beleza. E $1 leva, faz a manutenção aí, fechou. Então, bastante $1 gente eu usou. tenho, hein? Dava, né? Aquele $1 Dá. que a gente ganha no restaurante do shopping quando come nhoque no dia 29. Aquilo ali valia um Mustang, cara. Podia comprar um Mustang na época. Que belezinha. E quem mais usou Mustang aí, Mac? Teve umas historiazinhas interessantes, né? Pois é, Israel usou Mustangs na Guerra Árabe-Israelense de 1956. Aliás, Israel usou tudo que tinha, né, nessas primeiras guerras. Aí usou Messerschmitt, usou motor de Heinkel 111 adaptado em outro avião. Israel fez um dia de vida, um dia de aniversário e já foi atacada por Pois é. diversas nações árabes e deu um pau em todo mundo. Então, Deu um a gente ainda vai falar disso. pau atrás do outro, exatamente. Um pau atrás do outro. Outro pessoal que usou foi os holandeses. Eles levaram alguns Mustangs para as Índias Ocidentais Holandesas em 1946. Índias Ocidentais holandesas. É isso aí. Ô, edição, dá um jeito aí, cara. E os levou como parte aí das forças de proteção das colônias. Aí que um pouco mais para frente os holandeses deixaram a região e deixando para trás também os Mustangs para os novos donos, né? Aquele esquema Pra de que levar independência. embora, né? Para que levar embora? Deixa aí. A gente consegue comprar coisa mais nova lá na Europa. Aí, alguns anos depois, em 62, os indonésios, novos donos desses Mustangs, usaram os Mustangs contra os holandeses, numa tentativa aí de invasão contra a Nova Guiné holandesa, que não deu certo, né? Tomaram no zóio, e ainda mantiveram esses Mustangs em serviço ativo até a metade da década de 70. Vê que a gente está na década de 70 e tem gente usando Mustang aí. Aí, somando mais uns dados curiosos, o último Mustang derrubado em combate foi na Operação Power Pack na República Dominicana em 1965, situando geograficamente ali do lado do Haiti. Sim. E o último Mustang aposentado de serviço ativo descansou em 1984, também lá na República Dominicana. Então, em 1984, a gente já tinha algumas coisas um pouco mais novas voando, não? Tinha F-15, eu acho, no auge. E tinha Mustang voando na República Dominicana em serviço ativo. Olha que beleza. Nesse meio de caminho, cara, teve uns revivals. O pessoal sentiu saudade do Mustang. Então, o primeiro revival aconteceu em 1967, o segundo revival em 1972. O pessoal nos Estados Unidos remanufaturando alguns Mustangs originais sobreviventes com peças também originais para o papel de aeronave contra insurgência. E daí a gente lembra que a gente tem um projeto aqui no Brasil que vem sendo desenvolvido, evoluindo, melhorado com os tempos, que é o Tucano e o Super Tucano, que olhando de longe lembram bastante o Mustang. Lembra bastante. Né? Tanto a forma da asa, o cockpit e tal. Todo mérito pro pessoal que projetou o Tucano, mas a inspiração no Mustang é clara, é transparente. E aí, lá no início da década de 80, o Mustang voltou para a boca do povo de novo. Abriu-se uma nova licitação, uma nova demanda aí para aeronaves de suporte à infantaria e forças blindadas, aquele pessoal que acompanha o povo no chão lá, tira o pessoal da merda em campo de batalha. Sim. E pensaram uma nova atualização do Mustang, novo motor, algumas poucas alterações de aerodinâmica e de cabides das asas para armas mais modernas e tal. Chegaram a fazer protótipo disso, voou, mas o Mustang perdeu a concorrência
pro projeto do A10 Thunderbolt 2. Coisa mais linda. Então, o Javalizão levou em cima do Mustang, mas quase que o Mustang volta. Quase que ele leva, né? Quase que ele leva de novo um papel em campo de batalha. Podia estar aí no Afeganistão, dando tiro em Talibã. De repente tinha Mustang, mas felizmente colocaram o A10, que tentaram aposentar esses tempos atrás e negaram. Eu que eu ia comentar, negaram porque é um avião foda. É um avião muito Não tem quem faça o trabalho da 10 hoje. Isso, que levou o nome até do colega do Mustang, o P-47, que era outro avião fantástico. Fabuloso. Ele era grande, ele era feio, ele era bruto, mas ele tomava tiro até não aguentar mais e não caía. Não, tem fotos de P-47 que aterrissou com meia asa, né? Pois é. Então, para você ver como é que era, como era forte, como era um avião estável, né? Aham. Como voando. E o Thunderbolt 2 puxa isso também. Tem algumas fotos, algumas histórias dele, totalmente picado de bala, faltando pedaço da cauda, faltando pedaço de asa, ele traz o piloto de volta. Inclusive, em primeira mão aqui, senhores, momento alto jabá. Tô traduzindo um livrinho agora sobre o A10 Thunderbolt 2, daí em breve na Amazon, num computador mais perto de você. Assim Olha que beleza. Assim que for liberado, a gente passa o link aí. Meus parabéns. É nóis. Então tá bom, Mac. Muito bom. Tudo isso por hoje? Tudo isso por hoje. P51 Mustang. Críticas, sugestões, mandem mensagens pra gente. contato@clubedegenerais.org, ou pelo Twitter, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Dá um jeito, manda um pombo, uma correr coruja, sei lá. Sinal de fumaça. Sinal de fumaça, mas fala com a gente. Critique a gente se for o caso, e alguma coisa que a gente deixou de falar, ou que a gente falou abobrinha, groselha, feijoada, manda pra nós também que tá tudo certo. É isso aí. Então tá bom, Mac. Abraço. Abracetas e beijundas para você. Para nós todos. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, gente.